Um tema muito importante na eletrostática é a expansão multipolar. A expansão multipolar nos permite obter o potencial de uma distribuição localizada em uma série de potências de 1 sobre R. Com isso, se nós nos colocamos longe da fonte, longe da distribuição localizada, nós podemos terminar essa expansão, truncar essa expansão dos primeiros termos e obter as contribuições mais importantes. Daí surgem os conceitos de monopolo, dipolo, momento de quadrupolo e etc. Então vamos ver como funciona essa ideia, imaginando aqui uma distribuição localizada. A gente vai estar num ponto P, afastado dela, localizado por um vetor R, e tem na distribuição uma coordenada R' que a percorrerá. O ângulo entre R e R' estou chamando de θ, e R menos R' é o vetor que eu estou indicando aqui. Então, pela lei dos cossenos, eu tenho que R menos R' ao quadrado é R2, né? Esse lado ao quadrado, o outro lado ao quadrado, que é o R' ao quadrado, menos 2R R' cosseno de θ. Então, para que eu vou querer isso? A ideia é a seguinte: eu tenho que o potencial de uma distribuição localizada é 1 sobre 4πε0 integral do ρ de R' dividido por R menos R' dV'. Então, se eu conseguir uma expansão de 1 sobre R menos R' introduzindo esse integrando, eu posso construir esse potencial com uma série de contribuições, cada uma com uma potência de 1 sobre R, porque elas vão vir da expansão do denominador. E a expansão do denominador eu posso tentar fazer por essa expressão, colocando o R em evidência, porque aí eu vou gerar algo do tipo 1 mais uma quantidade que vai ser pequena, porque vai envolver R' sobre R, e R é muito maior que R'. Então essa é a nossa ideia. Para fazer essa expansão, então eu retomo a lei dos cossenos colocando o R em evidência. Então eu vou ter um R2 que multiplica 1 mais, aqui nessa expressão, eu vou ter 1 mais R' sobre R ao quadrado, menos 2 R' sobre R cosseno de θ. Fechar aqui com uma colchete. Aí vocês notem que se eu passar esse R2 para dentro, eu recupero a expressão anterior. Isso significa, então, que o módulo de R menos R' é igual a R, que multiplica 1 mais R' sobre R ao quadrado, menos 2 R' sobre R cosseno de θ, elevado a 1 meio. Eu só tirei a raiz. E aí, então, eu tenho algo do tipo R, que multiplica 1 mais x elevado a 1 meio, com x sendo igual à soma desses dois termos que dependem da razão R' sobre R. E o que eu preciso é do 1 sobre R menos R' para introduzir no integrando, e ele então pode ser escrito como 1 sobre R, que multiplica 1 mais x elevado a menos meio, né, porque eu estou passando para o denominador. Só que aí eu uso a expansão de 1 mais x elevado a menos meio, lembrando que x é um número pequeno, então isso vai me permitir truncar essa expansão em alguns termos. Então eu vou escrever como 1 menos x sobre 2, como pegando aqui, avaliando em x igual a 0, é 1. A derivada é menos 1 meio, de x a menos 3 meios, 1 mais x a menos 3 meios, avaliando em 0 é menos 1 meio, então vou ter menos 1 meio vezes x, e assim por diante. Então vou ter 3 oitavos de x2, isso vem da derivada segunda, menos 5 sobre 16 x ao cubo, mais outros pontos.
Então eu posso parar essa expansão em algum momento se eu quiser. Ou então levo a série adiante, eu vou reconhecer os termos dela, como a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então eu posso ir montando os termos que aparecem na minha expansão, lembrando que o x é isso aqui, e eu vou ter menos x sobre 2, 3 oitavos x2, menos 5, 16 x3, em particular o menos x sobre 2, então vai ser menos 1 meio, que multiplica r' sobre r, aí estou pegando daqui, vezes um outro r' sobre r, menos 2 cosseno de θ, vou chamar esse θ de θ', que é o ângulo entre r e r', chamar ele sempre de θ'O. Por outro lado, 3 oitavos de x2 vai ser 3 oitavos de r' sobre r ao quadrado, que multiplica r' sobre r menos 2 cosseno de θ' ao quadrado. Então, quando eu estou pondo r' sobre r em evidência, então como eu tenho x2, eu botei ele ao quadrado, e o que sobra aqui vai ficar ao quadrado, que é r' sobre r menos 2 cosseno de θ'. Assim por diante, só mais um aqui. 5 sobre 16 x ao cubo, então é menos 5 sobre 16 r' sobre r ao cubo, que multiplica r' sobre r menos 2 cosseno de θ' ao cubo. Então agora tudo que eu tenho a fazer é substituir esses termos, vou deixar eles aqui, substituir e obter 1 sobre r menos r'. Aí eu vou já escrever aqui agrupando os termos para ganhar tempo, mas é só substituir mesmo, vai ter 1 sobre r, aí uma chave que multiplica 1 mais r' sobre r cosseno de θ' mais r' sobre r ao quadrado, 3 cosseno ao quadrado de θ' menos 1 dividido por 2, mais, aqui o espaço ficou pequeno, eu vou parar aqui, mas vocês completem aqui com o termo ao cubo, porque vai ser importante para reconhecer o seguinte: o P0, polinômio de Legendre de ordem 0, é igual a 1. O P1 é cosseno de θ. A gente tinha visto isso na primeira aula de separação de variáveis. O P2 é 3 cosseno, vou colocar θ', 3 cosseno ao quadrado de θ' menos 1 sobre 2, e assim por diante. E a gente reconhece aqui, olha, eles estão aparecendo. E eles vão aparecer em cada um desses termos. Então, o que eu tenho, na verdade, é a seguinte expansão do 1 sobre r menos r'. Isso vai ser 1 sobre r, porque eu já tinha antes. O somatório em L igual a 0 ao infinito, L números inteiros, de r' sobre r elevado a L. Aí notem que o primeiro L é 1, né? Então vai ficar só 1 aqui, 1 sobre r do lado de fora. Com 2 eu vou ter esse 2, com 1 eu vou ter r' sobre r, com 2 eu vou ter r' sobre r ao quadrado, e multiplicando pelo PL, cosseno de θ'. E aí eu completo todo o termo, todo de cima, escrevendo apenas isso aqui. Daí eu posso ir lá para o meu potencial e escrever essa série. Ela vai ser 1 sobre 4πε0, né, que é o potencial, o somatório em L igual a 0 ao infinito, de 1 sobre R a L mais 1. O R eu posso pôr para fora da integral, porque ele está sem linha, e a integral é nas coordenadas com linha, a integral que define o potencial. E a integral vem aqui agora com R' elevado a L, o PL cosseno de θ', ρ de R', dV'. Então comparem isso, de fato, com 1 sobre 4πε0, integral de ρ de R' sobre R menos R', dV'. Vocês veem que realmente corresponde, é só substituir isso aqui. Então estou substituindo aqui, eu tenho R a L mais 1, que fica fora da integral, porque a integral é na variável com linha. O somatório eu deixei aqui.
E tudo que é linha eu deixo dentro do integrando. R'(L) está aqui, PL de cosseno de θ' está aqui, o ρ de R' que eu já tinha, integral de dV'. Então esse é o meu potencial. Não é uma aproximação, a série está toda aqui, então essa é uma solução exata, mas ele vai me permitir obter os primeiros termos de expansão que muitas vezes vão representar bem o meu potencial longe da fonte. Eu não vou precisar de todos os termos da série. Tá, então, tirar daqui agora os primeiros termos da série é o que a gente vai fazer em seguida.